To the Bay. To the Bay. Good evening, Brazil. Boa noite, Brasil. I bring you lots of love from Africa. Do you receive love from Africa? Eu trago muito amor da África. Vocês recebem o amor da África aí? When Africa and Brazil come together, Quando a África e o Brasil se juntam, something supernatural must happen. algo sobrenatural tem que acontecer. Amen. Amém. I bring greetings from my wife Maggie and our two girls, Sheena and Amani. Eu trago saudações da minha família para vocês, minha esposa e minhas filhas. They send their love to you. Elas mandam o amor delas a vocês. I want to thank the pastors of this church, Pastor Kalito and the entire leadership, Eu quero agradecer aos pastores aqui da igreja, ao pastor Carlito e toda a liderança da igreja, for the opportunity to be here with you this evening. pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. I am so blessed and inspired to see what God is doing right here. Eu estou muito inspirado e abençoado por ver tudo que Deus está fazendo aqui. Thank you, my brother. Obrigado, meu irmão. Well, tonight, Essa noite, I want us to look into an interesting subject called a man or a woman's legacy. eu quero falar com vocês um tópico interessante, que é o homem, ou o legado de um homem ou uma mulher. A man or a woman's legacy. O legado de um homem ou uma mulher. Now, a lot has been written and said about the subject of legacy, but what exactly is legacy? Sabe, muita coisa foi escrita e falada a respeito de legado, mas o que realmente é o legado? Before we attempt to define what legacy is all about, let's have a look at some famous quotes about legacy. Antes de então tentarmos definir o que é legado, vamos ler juntos algumas citações que falam a respeito do assunto. William James had this to say about legacy: William James tinha isso a dizer a respeito de legado. that the greatest use of life is to spend it for something that will outlast it. O grande uso da vida é usá-la ou gastá-la por algo que vai durar além da própria vida. Maya Angelou had this to say: Maya Angelou disse: if you're going to live, leave behind a legacy. se você vai viver, deixe para trás um legado. Make an impact on the world that can never be erased. Cause no mundo um impacto que não pode ser apagado. That's legacy. Isso é legado. But I love this from Peter Stroppel. Eu amo essa aqui do Peter Stroppel. He had this to say: legacy is not living something for people, it's living something in people. Ele dizia: legado não é deixar algo para as pessoas, é deixar algo nas pessoas. I love it. Legacy is not living something for people, but it's living something in people. Eu amo isso. Legado não é deixar algo para as pessoas, mas deixar algo nas pessoas. Billy Graham had this to say: O Billy Graham disse o seguinte: the greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. ele disse uma vez que o maior legado que você pode deixar para os seus filhos e netos não é o seu dinheiro ou outros bens materiais que você acumulou na vida. O maior legado que você pode deixar para eles é o legado do seu caráter e da sua fé. It is therefore safe for me to say that legacy is the impact you and I create that outlives an individual. Então é justo dizer para mim e para você aqui que o legado ele é um impacto que você deixa na vida de alguém que passa, transcende a sua vida. Let me see by a show of hands, how many of us are here who desire to have a legacy that will outlive them? Deixa eu ver algumas mãos levantarem aqui. Quem aqui quer deixar um legado que vai transcender a sua vida? I am in good company. Eu estou em boa companhia essa noite. And long after we are gone, we will be remembered for the things we did that could not be erased because of the way we lived our lives. Muitos anos depois que passarmos deste mundo, nós não seremos esquecidos pelas coisas que realizamos aqui e o que deixamos nas pessoas. Isso vai viver além de nós. And I want to persuade you that a man or a woman's legacy is a reflection of 5 things. Agora eu quero trazer para você aqui que o legado de um homem ou uma mulher é o reflexo de 5 coisas. This list may not be exhaustive, but there are 5 key pointers that reflect a man or a woman's legacy. É claro que essa lista não se resume somente a esses 5 pontos, mas eu acredito que esses 5 pontos eles são muito pertinentes quando se fala de um legado de um homem e uma mulher. Number 1, the passion he or she pursues in life. O primeiro ponto então é a paixão que ele ou ela perseguem na vida, tem na vida.
Show me a man who's bound to leave a legacy, and I'll show you a person who is passionate about what they do in life. Me mostra um homem, uma mulher que quer deixar um legado na vida, e você vai me mostrar uma pessoa que é apaixonada por algo que eles fazem na sua vida. Passionate people are people who leave a legacy. Pessoas apaixonadas são pessoas que deixam um legado. The question you must ask is this: A pergunta que devemos fazer é a seguinte: what fuels your passion in life? o que alimenta a paixão da sua vida? What fuels your passion in life? O que alimenta a sua paixão na sua vida? Jesus said this in Matthew 6:19-21. Jesus disse o seguinte em Mateus 6, 19 a 21. Do not store for yourself treasures on earth, where moth and vermin destroy, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, and where thieves break in and steal. e onde os ladrões arrombam e furtam. But store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, and where thieves do not break in and steal. e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. There is a very strong vein that connects the heart and the wallet. Tem uma veia muito forte que conecta o coração à carteira. I have been a pastor for about 29 years. E eu sou pastor há mais ou menos uns 29 anos. And I've discovered that there is a strong vein that runs from the heart to the wallet. E eu já descobri que tem uma veia muito forte que vem do coração para a carteira. Show me how you spend your money and I will show you what you're passionate about. Me mostra onde você gasta o seu dinheiro, eu vou te mostrar quais são as suas paixões. We spend our money on the things we are passionate about. Nós gastamos nosso dinheiro naquilo que somos apaixonados. If your passion is film, you'll find yourself spending money on film. Se você é apaixonado por filmes, se você vai gastar dinheiro com filmes. If your passion is fashion, you'll find yourself spending money on fashion. Se a sua paixão é moda, você vai gastar dinheiro com a moda. If your passion is traveling, you'll find yourself spending money on traveling. Se a sua paixão é viajar, você vai gastar dinheiro viajando. Show me where you spend your money and I will tell you what you're passionate about. Me mostra onde você gasta o seu dinheiro que eu vou te falar qual é a sua paixão. What are you passionate about in life? Pelo que você está apaixonado na vida. What fuels your passion as a person? O que alimenta a sua paixão como pessoa. See, passion is a great differentiator in life. Sabe, a paixão ela é um grande diferenciador na vida. And it determines to a great extent how we finish this race of life. E ela pode, até uma grande extensão dela, determinar como a gente termina a nossa corrida na vida. Consider the example of Jesus. Considere o exemplo de Jesus. In Hebrews 12 from verse 1 to 3, Em Hebreus 12, do 1 ao 3. the Bible says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, A Bíblia nos diz, então, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, livramos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, and let us run with perseverance the race marked out for us, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Now listen to this. Agora escute com atenção. For the joy set before him, Pois ele, pela alegria que lhe fora proposta, he endured the cross, ele suportou a cruz, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Verse 3 says, consider him Diz assim no versículo 3, pensem bem who endured opposition from sinners, naquele que suportou tal oposição dos so that pecadores, you not grow weary and lose heart. para que você não se canse nem desanime. Jesus was very passionate about the things he did. Jesus era muito apaixonado pelas coisas que ele fez. Whether he was in Capernaum, whether he was in Nazareth, wherever he went, Onde quer que ele estivesse, em Cafarnaum ou Nazaré, he was very passionate. ele era muito apaixonado. From a young child all the way throughout his life, he was very passionate. Desde pequenininho até mais velho, ele sempre foi apaixonado. It is his passion for the cross and for our lives that fueled his ministry. Foi a paixão dele pela cruz, nossas vidas, que alimentou o seu ministério. His passion was aligned to the Father's heart. A paixão dele se alinhava ao coração do Pai. This is a question I must ask you to consider. Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer você considerar. What do you need to cultivate a passion that is aligned with God's will for your life?
O que você precisa fazer para cultivar uma paixão que está alinhada à vontade de Deus para a sua vida? Are there some things that you are passionately pursuing that are completely against God's word? Será que tem algumas paixões que você está perseguindo que são contra a palavra de Deus? It is possible to be a child of God, É possível ser um filho de Deus, born again, nascido de novo, scripture quoting, saber as palavras da Bíblia, fire spitting, cuspindo fogo, demon chasing. expulsando o demônio. But probably there are some things that you're passionate about that are not aligned with the word of God. Mas pode ter algumas coisas que você tem apaixonado aí e que não estão alinhadas à palavra de Deus. Allow the Spirit of God this day to bring about the alignment. Permita que nessa noite o Espírito de Deus traga o alinhamento sobre a sua vida. Allow the Spirit of God to liberate you. Permita que o Espírito de Deus te liberte. Amen. Amém? A man's passion or a woman's passion or a woman's legacy O legado de um homem e uma mulher is reflected in their passion. é refletido em sua paixão. But secondly, Mas segundo ponto, the purpose he or she lives out. o propósito que ele ou ela vivem. The passion you live out. O propósito que eles vivem, a paixão que eles vivem. This is the question I must ask you. Essa é uma pergunta que eu preciso te fazer. What has God uniquely shaped you to do? O que Deus fez você de forma única porque só você consegue fazer? God has shaped us differently. Deus nos fez de formas diferentes. How has God shaped you and what has He shaped you to do? Como que Deus moldou você e fez você? The Bible says of David A Bíblia nos diz a respeito de Davi, in Acts 13 verse 36. em Atos 13, versículo 36. Now when David had served God's purpose Quando Deus, tendo Davi servido aos propósitos de Deus in his own generation, na sua geração, he fell asleep. ele adormeceu, He was buried with his ancestors and his body decayed. foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. David was a man with purpose. Davi era um homem com propósito, You see, a clear sense of purpose sabe, um senso claro de propósito. gives direction in life. Te dá direção na vida, It brings clarity traz clareza and a great sense of fulfillment when aligned. e um grande senso de completude, de satisfação quando as coisas estão alinhadas. What has God shaped you to do? O que Deus moldou você para você fazer? I couldn't agree more Eu não poderia concordar mais with Miles Monroe when he said this. com o Miles Monroe quando ele disse o seguinte: The greatest tragedy in life is death, a maior tragédia da vida não é a morte, but life without a purpose. mas uma vida sem propósito. The greatest tragedy in life is not death, A maior tragédia da vida não é a morte, but life without a purpose. mas uma vida sem propósito. Consider the example of Paul, Considere o exemplo de Paulo 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. em 2 Timóteo 4, dos 6 a 8. The apostle Paul was very focused in his life. O apóstolo Paulo era muito focado em sua His vida. purpose was known. O propósito dele era conhecido ali. At the end of his life, No fim da sua vida, he says this: ele diz o seguinte: I'm already being poured out eu já estou sendo derramado like a drink offering, como uma oferta de bebida, and the time for my departure is near. e o tempo da minha partida está próximo. I have fought the good fight. Eu combati o bom I combate, have finished the race. terminei a I corrida, have kept the faith. guardei a fé. This is a story of a man Essa é a história de um homem who knew his purpose. que sabia o seu propósito. God called him to preach the gospel to the Gentiles. Deus o chamou para pregar o evangelho aos gentios. He was very clear in his mind. Ele tinha isso muito claro em sua mente. This is my purpose. Esse é o meu propósito. And he pursued the purpose of God. E ele perseguiu o propósito de Deus para ele. And he finished the purpose. E ele concluiu esse propósito. What has God created you to do? O que Deus criou você para fazer? Have you understood your purpose? Você já entendeu o seu propósito? Can you articulate your purpose very clearly? Será que você consegue articular o seu propósito de forma muito clara? What will you begin to do differently today O que você vai mudar hoje that will help you live out God's purpose for your life? que vai ajudar você a viver o propósito de Deus para a sua vida? God is willing to help you Deus está disposto a te ajudar to live out your purpose a viver o seu and to propósito fulfill His plan in this life. e a cumprir o plano dele para a sua vida. Don't live aimlessly. Não anda por aí sem rumo. Live like a guided missile, Viva de uma forma guiada por um desejo do céu. because God has a plan for you. Porque Deus tem um plano para você. Amen. Amém? Amen. A man or a woman's legacy O legado de um homem ou uma mulher is revealed in their passion, está revelando a sua paixão, is revealed in their purpose. revelando o seu propósito. Thirdly, E terceiro, in the partnerships he or she entertains. as parcerias que eles entretêm. Show me your partnerships.
Me mostra as suas parcerias. and I will show you your purpose. E eu vou mostrar para você qual é o seu propósito. Show me your partnerships. Mostre-me os seus parceiros. I will show you your legacy. E eu vou te mostrar o seu legado. The story of Shadrach, Meshach, and Abednego A história de Sadraque, Mesaque e Abednego is a story of these three Hebrew boys conta a história desses 3 jovens hebreus. found in the book of Daniel. Lá no livro de Daniel, They were carried away against their will to captivity. eles foram levados contra sua vontade. They find themselves in Babylon. Eles estão presos na Babilônia. They find themselves being taught foreign literature. Eles foram ensinados literatura estrangeira. They find themselves tempted with all this food at the king's table. Eles são tentados com todas as comidas na mesa do rei. They were not in Jerusalem, Eles não estavam em Jerusalém, they were in Babylon. eles estavam na Babilônia. They tried to change their minds to think like Babylonians. Estavam tentando mudar a mente deles para serem como babilônios. But a Jew is a Jew. Mas o judeu é um judeu, Whether they're in Jerusalem, seja em Jerusalém, whether they're in Brazil, seja no Brasil, whether they're in Kenya, seja no Quênia, a Jew is a Jew. o judeu é um judeu. So they stood their ground. Então eles se mantiveram firmes. When the time of testing came, Quando chegou um tempo ali de prova, what helped Shadrach, Meshach, and Abednego stand their ground o que ajudou Sadraque, Mesaque e Abednego a permanecerem firmes is because they were able to band together. foi porque eles estiveram They juntos. stood together. Eles permaneceram juntos. Amen. Amém? You see, Sabe? I need to ask you a question. Preciso te fazer uma pergunta aqui. What tangible kingdom value do your close associates add to your life? Qual é o valor tangível do reino que as suas amizades acrescentam na sua vida? Think about your close associates. Pensa nos seus amigos mais próximos. What tangible value do they add to your life? Qual o valor tangível do reino eles acrescentam na sua vida? Listen to the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Escuta essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. They've been brought before the king, Eles trouxeram eles diante do rei. and they addressed the king. Oh, King Nebuchadnezzar, E eles dizem: ó, Nabucodonosor, we do not need to defend ourselves before you in this matter. não precisamos defender-nos diante de ti. If we are thrown in the blazing furnace, Se formos lançados na fornalha em chamas, the God we serve is able to deliver us from it, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. and he'll deliver us from your majesty's hand. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. But even if he does not, Mas mesmo se ele não we nos want you to livrar, know, your majesty, sabe, ó rei, we will not serve your gods or worship the image of gold you've set up. que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Think about it. Pensa a respeito disso. These are three young teenage boys, São 3 jovens adolescentes, far away from home, longe de casa, far away from their church family, longe da igreja família deles, in a hostile environment. num ambiente hostil. But they stand against the king. Mas eles se posicionaram contra o rei. They stand against the order of the day Eles ficaram contra a ordem do dia, because they realized porque eles perceberam they were stronger together. que eles eram fortes juntos. 2 are better than 1, 2 são mais fortes que 1, but 3 are better than 2 e 3 são melhores que 2. when God is amongst them. Quando Deus está com So they eles, banded together então eles se juntaram-se and they said, we will fight together. e eles falaram: vamos lutar juntos. There is power when we unite together Existe poder quando nos juntamos with the right partners. com os parceiros corretos. Amen. Amém? Amen. Amém? Consider Solomon's wisdom here Considere agora a sabedoria de Salomão. in Proverbs chapter 13 verse 20. Em Provérbios 13, 20, He says this: ele diz o seguinte: he who walks with wise men will be wise, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, but the companion of fools will suffer harm. mas o companheiro dos tolos acabará mal. He who walks with wise will be wise, Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, but the companion of fools will suffer harm. mas o companheiro dos tolos acabará mal. There are many things you and I cannot choose in life. Tem muitas coisas que eu e você não podemos escolher na vida. We may not choose where
we were born. Não podemos escolher onde nascemos. We may not choose our family members. Não podemos escolher nossos membros familiares. We may not choose our tribes or languages. Não conseguimos escolher os tribos e povos e línguas. But we can choose our associates. Mas podemos escolher os nossos associados. Because they will influence us. Porque eles vão nos influenciar. Positively or negatively. Seja de forma positiva ou negativa. The Apostle Paul was very clear about this. O apóstolo Paulo foi muito claro sobre isso. He said, bad company Ele disse, má companhia corrupts good morals. corrompem os bons costumes. This reality has never changed. Essa realidade nunca mudou. Show me your partnerships. Me mostre os seus parceiros. Show me your close friends. Me mostre os seus amigos próximos. I will tell you whether you're going to leave a lasting legacy or not. E eu vou te falar se eles vão deixar um legado ou não. I came to announce to us, Eu vim para anunciar para nós. God is concerned about your legacy. Deus está preocupado com o seu More than you legado. can ever know. Mais do que você imagina. More than you're concerned about it. Mais do que você está preocupado. But you need to ask yourself some questions. Mas você precisa se perguntar hoje. What is my passion? Qual é a minha paixão? What is my purpose? Qual é o meu propósito? Who are my partnerships? Quem são os meus amigos próximos? Because a man or a woman's legacy Porque o legado de um homem ou uma mulher is revealed by their passion, é revelado pela sua paixão. is revealed by their purpose, É revelado pelo seu propósito. is revealed by their partnerships. É revelado por suas parcerias. Number 4, Número 4. it is revealed by the people you disciple. É revelado pelas pessoas que vocês discipulam. A man or a woman's legacy O legado de um homem ou uma mulher is revealed by the people they disciple. é revelado pelas pessoas que eles discipulam. Show me the people you are discipling, Mostre-me as pessoas que você está discipulando. and I will tell you whether you're going to leave a lasting legacy or not. E eu vou te falar se você vai deixar um legado de verdade ou não. I liked what Pastor Kalito said earlier in the morning. Eu gosto do que o pastor Carito falou hoje mais cedo. We experience God Nós experimentamos de Deus so that we can share God. para que possamos compartilhar Deus. God reveals himself to us Deus se revela a nós. that we may experience him, Enquanto vivenciamos then we isso, share him with others. nós então partilhamos com outros. That is God's plan for our lives. Esse é o plano de Deus para nós. But the question I must ask is this: Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: who are you intentionally investing for the future? em quem você está intencionalmente investindo para o futuro? Who are you intentionally investing for the future? Em quem você está intencionalmente investindo para o futuro? Paul said this to Timothy Paulo disse o seguinte a Timóteo, in 2 Timothy 2:2. em 2 Timóteo 2:2. And the things you have heard me say E as palavras que me ouviu dizer in the presence of many witnesses, na presença de muitas testemunhas, entrust to reliable people confias a homens fiéis who will also be qualified to teach others. que sejam também capazes de ensinar aos outros. We must pass on this faith. Nós precisamos encontrar uma pessoa de fé. Timothy had a mother. O Timóteo tinha uma mãe, Timothy had a grandmother. ele tinha uma avó, Louis Luiz and Eunice. e Eunice. They passed on the faith. E elas passaram para ele a sua fé. So he was a third generation beneficiary of the faith. Então ele era a terceira geração de uma herança de fé. So Paul tells him, Então Paulo diz a ele: please, my son, por favor, meu filho, pass on the faith. continue passando essa Don't fé. die with the faith. Não morra com ela. Pass it on. Passe adiante. The Chinese have a saying, Tem um provérbio chinês: if you're planning for a year, se você está planejando para um ano, grow rice. plante arroz. If you're planning for a decade, Se você está planejando para uma década, grow trees. plante árvores. But if you're planning for a lifetime, Mas se você está planejando a vida grow toda, people. cresça pessoas, plante pessoas. Let me say that again. Deixa eu falar de novo. The Chinese have a saying that says, Tem um ditado chinês que diz: if you're planning for a year, se você está planejando para um ano, grow rice. plante arroz. If you're planning for a decade, Se está planejando para uma década, grow trees. plante árvores. If you're planning for a lifetime, Se você está planejando para a vida toda, grow people. plante pessoas. I came to announce to us, Eu vim para anunciar para nós: I love rice. eu amo arroz. I love rice. Eu amo arroz. I love trees. Eu amo as árvores. But I prefer people Mas eu prefiro pessoas to rice and trees ao invés de arroz e árvore. because it's about a lifetime. Porque eu estou falando de uma vida toda. When you want to invest for a lifetime, Quando você está investindo para a vida toda, invest in people. invista em pessoas. Amen. Amém? Jesus said this Jesus disse o seguinte, in Matthew 28, em Mateus 28, 19 to 20. 19 e 20.
He gave the disciples a command to disciple the nations. Ele ordenou aos discípulos que discipulassem as nações. He said, go therefore and make disciples of all the nations, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to observe all I have commanded you. ensinando-as a obedecer tudo que ordenei a vocês. And lo, I am with you always, even to the very end of age. E eu estarei com vocês, sempre com vocês até o fim dos tempos. He commanded us to disciple people. Ele nos ordenou discipularmos pessoas. Amen. Amém para isso? The gospel is designed for people. O evangelho foi feito para as pessoas. Can you imagine Você consegue imaginar what would happen o que aconteceria if the 2.3 billion Christians around the world se os 2,3 bilhões de cristãos pelo mundo todo, were discipled? se eles fossem discipulados? What would the world look like? O que isso ia acontecer? O que ia acontecer a partir disso? Total transformation. Uma transformação total. But you must be intentional about discipling the people. Mas você precisa ser intencional em discipular as pessoas ao seu redor. That verse, Esse versículo, Matthew 28, 19 to 20, em Mateus 28, 19 a 20, can be read this way. pode ser lido dessa forma. As you go, Enquanto você vai, disciple the people. discipula as pessoas. As you go, Enquanto você vai disciple the people. discipulando as pessoas. That is a tense that is used in the original language. Existe algo que foi uma palavra utilizada na língua original, As you go, que significa enquanto você vai, make disciples of nations. faça discípulos pelas nações. God expects you and I to be going. Deus espera que eu e você que nós vamos. So as we go, Então, enquanto estamos indo, make disciples. você faz os Wherever you discípulos. go, Onde quer que você vá, whichever country you go to, independente do país, make disciples. faça discípulos. That is the way to transform our world. É assim que vamos transformar o nosso mundo. Amen. Amém? Recently, Recentemente, I had a very interesting story eu vi uma história muito interessante about the fastest growing church. sobre a igreja que crescia mais rápido. The fastest growing church A igreja que crescia mais rápido is found in Iran, foi encontrada no Irã, where missiles are flying from. de onde os mísseis estão saindo. But I'm told Mas eu ouvi dizer that for believers in Iran, que para os cristãos no Irã, discipleship begins before one comes to faith. que o discipulado ele começa antes que alguém entregue a sua vida a Jesus. They are so radical and so intentional Eles são tão radicais e intencionais that for them, discipleship begins before somebody comes to faith. que para eles o discipulado começa antes da pessoa entregar a sua vida a Jesus. It may be something to learn from Talvez seja algo que possamos aprender and to apply in your context if it works. e, se funcionar no seu contexto, aplicar isso. You see, rather than being consumed with the question, what is my legacy? Sabe, ao invés de ficar consumido com a pergunta, qual é o meu legado? Great leaders ask this question. Grandes líderes fazem a seguinte pergunta: Who is my legacy? quem é o meu legado? Not what is my legacy, but who is my legacy? Não o que é, mas quem é o meu legado? Because legacy Porque o legado is more about leaving something in people tem mais a ver com deixar algo nas pessoas than leaving something for people. do que deixar algo para as pessoas. My father was a very lovely man. Meu pai era um homem muito amável. He died about 25 years ago. Ele morreu mais ou menos 5 anos atrás. 25 years ago. 25. Ele morreu 25 anos atrás. He would tell me, Ele falava para mim, he would tell us actually, what, 10 of us. ele falava para nós, todos os meus irmãos, e eu. He would say, hey, listen to me, my children. Ele falava, me escutem, meus filhos. I may not have much to give you as an inheritance, Eu talvez não tenha muito para deixar para vocês como herança, but the best inheritance I'll leave you mas a melhor herança que eu deixo a vocês is a good education. é uma boa educação. And I thought, wait a minute. Eu pensei, pera um pouquinho, He said, I may not give you much, talvez eu não dê muito a você, but I'll give you a good education. mas eu vou te dar uma boa educação. So my father took us to the best schools. Então meu pai nos mandou para as melhores escolas. When I look back, Quando eu olho para trás, I am grateful. eu sou muito grato. But when I came to faith, Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, I read a verse in Proverbs eu li um versículo em Provérbios that says, a righteous man que dizia que um homem justo leaves an inheritance for his children's children. deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. So I began to work hard. Então eu comecei a trabalhar duro. I said, God, I thank you for the daughters you've blessed us with. Falei, Senhor, obrigado pelo que o Senhor nos abençoou. We will give them a good education, Vamos dar uma boa educação.
but will also set them up for life, mas também vou deixá-los preparados para a so vida that they toda, can excel in their life. para que elas possam viver a sua vida. But above all, Mas acima de tudo, Father, I pray, Pai, eu oro may they love you for themselves. que elas te amem, Senhor, por elas mesmas. And I am so glad to report E eu sou muito grato de contar para vocês our 2 adult daughters, que nossas 2 filhas, they love the Lord. elas amam o Senhor. One is a lawyer, one is a pharmacist. Uma é uma farmacêutica, outra é uma advogada. They love the Lord for themselves. Ela ama o Senhor em sua vida. The best inheritance I've ever given these girls A melhor herança que eu já entreguei para elas is to introduce them to Jesus Christ. foi de apresentá-las a Jesus Cristo. And they are passing on this faith to their friends. E elas estão passando a fé delas para os amigos, Fearlessly, sem medo algum. you can do it. Você consegue fazer isso. Amen. Amém? Amen. Amém. You know, back in Kenya, Lá no Quênia, I have studied some families. eu estudei algumas famílias. When the patriarch or the matriarch dies, Quando o patriarca ou a matriarca morre, the family empire begins to collapse. o império da família ele começa a colapsar. And I began wondering, what is the problem? E eu comecei a me perguntar qual o problema. Then I realized E aí eu percebi some families are not intentional about preparing their children to take over their family empires. que algumas famílias não são intencionais em preparar seus filhos para assumir o império de negócio da família. My father-in-law O meu padrasto, is a wealth, meu sogro, is a wealthy man. ele é um homem muito rico. He's about 99 years old. Ele tem 99 anos de idade. He's just waiting to go to be with his maker. Ele está esperando para ir para Meca. I called him aside Eu chamei ele, falei, vem cá. and I told him, Eu falei para ele, these 8 children of yours, esses 8 filhos teus, please put your house in order. por favor, coloca a sua casa em ordem. So that when your time comes to go, Para que quando chegue a sua época de ir embora, your empire does not fall apart. o seu império não entre em colapso. In my culture, Na minha cultura, a son-in-law genro cannot discuss such things with a father-in-law. não pode debater isso com seu sogro. But I said, let me help my father-in-law. Mas eu falei, deixa eu te ajudar. Let me help his family. Deixa eu ajudar a família dele. And I convinced him. E eu o convenci. He went to a lawyer, Ele foi para um advogado wrote down his will, e fez ali seu testamento. called his children, Chamou seus filhos and he told them, e contou para eles: you don't have to fight. vocês não precisam brigar. There's a portion for every one of you. Existe uma porção para cada um de vocês. Brazil, Brasil, God has an inheritance for every one of you. Deus tem uma herança para cada um de vocês. He knows you by name. Ele sabe você pelo He nome. knows you by address. Ele sabe o seu endereço. No one can steal your inheritance. Ninguém vai roubar a sua herança. Yours will come to you finally. A sua herança vai chegar para você. But the question is this, Mas a pergunta é a seguinte: I must ask eu you, preciso te perguntar, who are you discipling? quem você está discipulando? Who are you discipling? Quem você está discipulando? Reproduce yourself in other people, Você precisa reproduzir aquilo que você carrega nas pessoas, so that when you're long gone, para que quando você já foi, they can say there was a man here eles poderão falar: havia um homem who aqui taught me the ways of God. que me ensinou os caminhos do Senhor. Show me a person who is discipling other people. Me mostra uma pessoa que está discipulando os outros, I'll show you somebody with a sure and secure legacy. e vou te mostrar alguém com um legado garantido. Our legacy is reflected Nosso legado ele é refletido by our passion, pela nossa paixão, by our purpose, nosso propósito, by our partnerships, nossas parcerias, by the people we're discipling. as pessoas que discipulamos, But finally, e finalmente, a man and a woman's legacy o legado de um homem e uma mulher is reflected é refletido by the person he or she becomes. pela pessoa que ele se torna, By the person he or she a becomes. pessoa que ele ou ela se torna. Here is my question. Aqui está a minha pergunta: What is your greatest goal as a follower of Jesus? qual é o seu maior objetivo como seguidor ou seguidora de Jesus? What is your greatest goal as a follower of Jesus? Qual é a sua maior meta, seu maior objetivo? I really hope Eu realmente espero that your greatest goal as a follower of Jesus que a sua maior meta como seguidor ou seguidora de is to Jesus become like Jesus. é de se tornar como Jesus, Is to become like Jesus. é se tornar como Ele. Romans 8:29 says this. Romanos 8:29 nos diz o For seguinte: those God foreknew, he also predestined
Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, to be conformed to the image of his Son, para serem conformes à imagem do seu Filho, that he might be the firstborn among brothers and sisters. a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. God has a dream for all his children, Deus tem um sonho para todos os seus filhos e filhas, and this is his dream, e esse é o sonho dele, that we may reflect him. que você We reflita may ele, look like him. que nos pareçamos We como may ele, talk like him. que falemos We como may ele, behave like him. que nos comportemos como That ele. is God's dream for us. Esse é o sonho de Deus para nós. How I pray, Ó, como eu oro, that is who you are becoming. que é essa pessoa que você está se tornando, More and more like Jesus. mais e mais como Jesus. Christians are not perfect people. Cristãos não são perfeitos, We are just forgiven. nós somos perdoados. We are forgiven people. Nós somos perdoados, But thank God, mas graças a Deus, we are on the journey estamos na of jornada becoming more and more like Jesus. de nos tornarmos mais e mais como Jesus. As I close, Enquanto estou fechando aqui, Jesus said Jesus disse, in Matthew 5, em Mateus 5, verse 13 to 16, do 13 ao 16, you are the salt of the earth vocês são o sal da terra and you are the light of the world. e a luz do mundo. You are the salt of the earth, Vocês são o sal da terra, you are the light of the world. vocês são a luz do mundo. Now you and I Agora eu e você are the salt of the earth. somos o sal da terra. You and I are the light of the world. Nós somos a luz do mundo. In other words, Em outras palavras, for every problem of decay, you have the solution para qualquer problema do mundo, você é a solução. as the salt. Você é o sal. For every problem of darkness, you and I have the solution as the light. Para cada problema das trevas, nós somos a luz. But unfortunately, Mas infelizmente, infelizmente, there are times existem momentos we are part of the problem. que nós somos parte do problema. At times we are part of the problem. Existem momentos em que nós somos parte do problema. But God sees you and I Mas Deus nos vê as the solution. como a solução. I remember jumping onto a public transport bus in Nairobi, Eu lembro uma vez de pegar o transporte público lá em Nairobi, um ônibus, and there was a sticker that captivated my attention. e tinha ali um adesivo que pegou minha atenção. The sticker had a question. Tinha uma pergunta nesse adesivo. This was a question. A pergunta era a seguinte: Are you here with a solution or are you part of the problem? você está aqui com a solução ou você é parte do problema? Are you here with a solution or are you part of the problem? Você está aqui com uma solução ou você é parte do problema? Please look at your neighbor. Olha para o seu vizinho aí que está do seu lado. Just take a good look at them. Olha para eles, bastante atenção. Do they look like the problem or they look like the solution? Eles têm cara de problema ou de solução? When God looks at you, Quando Deus olha para você, when God looks at me, quando Deus olha para mim, He sees hope for the world. Ele vê esperança para esse mundo. He sees a solution for the world. Ele vê a solução para esse mundo. Please remember, Por favor, se lembre, you are the salt of the earth. você é o sal da terra, You are the light of the world. a luz do mundo. You are the hope that God is counting on. Você é a esperança que Deus tem para esse mundo. Legacy O legado is a byproduct of the life that we live, é um produto que é o resultado da vida que vivemos. particularly when it's fully yielded to the Master. Especificamente quando voltamos para o mestre. You see, Jesus Sabe, Jesus, did not set out to leave a legacy. ele viveu para deixar um legado. He did not decide from the beginning, I want to leave out a legacy. Mas ele não focou em deixar um legado, ele não decidiu viver para deixar isso. He lived his life, Ele viveu sua vida, he lived out his passion ele viveu sua paixão with so much purpose, com propósito, with the disciples as his partners. com seus parceiros ali, os discípulos. He discipled the people. Ele discipulou o povo. He lived a life Ele viveu uma vida that you and I can follow. que eu e você podemos seguir. Many years later, Muitos anos depois, there are billions of followers existem bilhões de seguidores as his legacy. como seu legado. Listen to me. Escuta com atenção. Legacy is a byproduct of a life that we live. O legado é um produto que vem do resultado de Surrender como your life to vivemos. God and you will be surprised. Renda sua vida a Deus e você ficará surpreso The kind of story will be told about your life. das histórias que serão contadas a respeito da sua vida. I invite you to
to imitate the example of Jesus. Eu convido você a imitar o exemplo de Jesus. Paul never stepped out to leave a legacy. Paulo, então, ele viveu para deixar um legado. He just lived his life, Ele não viveu só para deixar um legado, ele Full viveu of sua passion. vida cheia de paixão, full of purpose, cheia de propósito, with the right partners. com os parceiros certos. He discipled people. Ele discipulou as pessoas. He became more like Jesus, Ele se tornou mais como Jesus. and he left a powerful legacy. E ele deixou um legado poderoso. Just live out your life. Mas viva a sua vida, The apenas purpose will viva. come. O propósito virá. As I close, Enquanto eu estou fechando aqui, I want to ask you these 3 questions. eu quero te fazer 3 perguntas. These 3 questions. Essas 3 perguntas. You may want to write them down. Talvez você queira anotar aí. Number 1. Primeira pergunta: Is the life you are currently living the life you most desire to have? a vida que você está vivendo atualmente é a vida que você mais deseja viver? Number 2. Segunda pergunta: Are you living the life that you want to be remembered by? você está vivendo a vida pela qual você quer ser lembrado? Number 3. Terceiro: Are you living a life that is worthy of imitation? você está vivendo uma vida que é digna de imitação? I don't know how you've responded to those questions, Eu não sei como você respondeu essas perguntas, but those are legacy questions. mas essas são perguntas que estão relacionadas ao seu legado. I invite you to bow your head as we pray together. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, se você puder, e eu quero orar contigo. Let us pray. Vamos orar. Our Father and our God, in the name of Jesus, Nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, thank you for these men and women that you brought out this evening. obrigado por esses homens e mulheres que aqui estão essa noite. Thank you for your word, oh God. Obrigado pela sua palavra, Deus. Father, I ask and pray Pai, eu oro e peço that you may honor your word que você honre a sua palavra, that has been sown in their lives. que foi semeada na vida deles. I pray that you may cultivate in their hearts a desire Eu oro para que isso cultive no coração deles um desejo to live passionate lives, de viver vidas lives apaixonadas, that are full of purpose, cheias de propósito, with the right partnerships. com as amizades certas. As they disciple people, Enquanto discipulam I pessoas, pray you may help us, oh God, eu oro para que o Senhor nos ajude, to be Deus, more like your Son Jesus Christ, a sermos mais como seu Filho Jesus Cristo, as the salt of the earth como o sal da terra and the light of the world. e a luz do mundo. I pray your blessings upon your people. Eu oro as suas bênçãos sobre o teu povo. Bless them abundantly, I ask, oh God, Abençoa eles abundantemente, eu te peço, in the Senhor, name of the Father em nome do Pai and of the Son e do Filho and of the Holy e Spirit. do Espírito Santo. Amen, amen. Amém, amém, amém. God bless you. Deus abençoe.